Gente, hoje eu vou terminar um estudo no capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que eu comecei há dias atrás. No último vídeo eu comentei sobre os versículos 15 até o versículo 18. O apóstolo Paulo disse: "Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos." Tudo isso eu já expliquei no vídeo anterior. Agora nós vamos para o versículo 19, que diz assim: "E qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos céus." Então, meus queridos, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o mesmo poder que estava em Jesus, que curava os enfermos, libertava os endemoniados, fazia o mudo falar, o surdo ouvir, o coxo andar, o cego enxergar, esse mesmo poder, ele está sobre nós. E essa mesma força do poder de Deus que ressuscitou Jesus, levando ele para o céu, colocando ele à direita do Pai, essa força, esse poder, nos é dado com o batismo no Espírito Santo. Quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, nós recebemos essa mesma força, esse mesmo poder que estava sobre o Senhor Jesus Cristo durante o seu ministério aqui na terra. A pessoa que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo não sabe o quanto ela está perdendo na vida, porque sem Deus nós não somos nada. É preciso buscar o batismo no Espírito Santo. E como é que eu devo buscar isso? Se você ainda não se arrependeu dos seus erros, arrependa-se. Deixe o pecado. Atenha-se à palavra de Deus. Porque Jesus falou: "Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama." Então, aprenda a amar a Deus. Aprenda a amar a Jesus. Como é que eu amo? Tendo os mandamentos dele, prestando atenção naquilo que ele fala e obedecendo o que ele manda. Está escrito em João 14, 23, Jesus falando: "Se alguém me amar, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada." É simples assim. Você ser batizado com o Espírito Santo só depende desses passos, de você se arrepender do erro, abandonar o pecado e amar a Deus, ou seja, guardar a palavra dele e praticar. Aí ele disse: "Viremos para ele", quer dizer, eu e o Pai viremos para ele e faremos morada nele. Todas as pessoas têm condições de ser batizada no Espírito Santo desde que ela queira. Tem que querer de coração servir ao Senhor. Ninguém tem que ficar implorando: "Deus, me batiza no Espírito Santo", porque isso é promessa dele. Eu não tenho que implorar. Ele prometeu que batizaria. Ele prometeu que viria. Ele e o Pai viria e faria morada em mim. Quando? Quando eu guardasse os seus mandamentos, tivesse a palavra dele ali e tivesse praticando, obedecendo a palavra. O Espírito Santo automaticamente virá sobre todo aquele que de fato amar ao Senhor e guardar a sua palavra. Então agora entenda que guardar a palavra não é só você conhecer, não. É você conhecer, obedecer e praticar. Não fazer isso é o mesmo que você morar do lado de uma hidrelétrica e não ter energia em casa. É a maior mancada que uma pessoa faz, porque se Deus colocou tudo à minha disposição, e Ele disse que Ele e o Pai quer vir fazer morada em mim, basta para isso que eu guarde as suas palavras, que eu obedeça, pratique, e eu não faço, é como uma pessoa que mora do lado de uma hidrelétrica
e vive sem energia em casa. Ela tem todo o poder à disposição dela, mas ela não quer. Quem não tem o Espírito Santo, meu querido, não tem poder para agir no mundo espiritual. E nós precisamos ter sobre nós a suprema grandeza do poder de Deus. E isso nos é dado de graça. Basta que você creia no Evangelho, receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Quando você assumir de fato Jesus como seu único Senhor, esse poder que ressuscitou ele dentre os mortos vai ressuscitar você, vai fazer você acordar para a vida. Você pode ser uma pessoa a mais humilde da face da terra, mais pobre, mais necessitada, mais debilitada, mais sofrida. Não importa, não há coisa difícil para Deus. Quando ele vier, a sua vida muda. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É palavra dele, é promessa dele. Então a sua vida pode já estar acabada. Você pode ter chegado no fim da linha, no fundo do poço. Você olha para você e fala: puxa vida, não tem mais jeito de eu recuperar o que eu era antes. Oh, meu querido, minha querida, claro que tem. Você pode ter chegado no fundo do poço, pode não ter mais nenhuma esperança para você. Mas se você crer e você decidir: eu vou entregar a minha vida nas mãos do Senhor e de hoje em diante eu vou viver de acordo com a sua palavra, pode escrever, você vai vencer, a sua vida vai mudar, você vai começar a desfrutar do que há de melhor. Porque a promessa de Deus é essa: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Marca isso aí na tua Bíblia. Anota isso para você não esquecer. Isaías capítulo 1, versículo 19. Deus prometeu, ele disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A salvação é a maior bênção que o homem pode receber de Deus, porque ela liberta a pessoa do reino das trevas. O poder que Deus deu ao homem Jesus, estou falando do poder que Deus deu ao homem Jesus, não a Jesus Deus, mas a Jesus homem, porque quando ele veio aqui no mundo, ele deixou toda a glória dele lá em cima e veio como um ser humano, igualzinho a mim e a você. Nós não podemos esquecer que Jesus ele veio a esse mundo como um homem, não como Deus. Mesmo sendo Deus, ele deixou a sua glória e veio como um de nós e precisou do batismo do Espírito Santo para dar início ao seu ministério. Enquanto ele não foi batizado com o Espírito Santo, isso lá por volta dos 30 anos, ele não começou o ministério dele. E o ministério dele aqui na terra era salvar a humanidade. Era pregar o Evangelho de Deus, curar os enfermos, libertar os endemoniados e ensinar para a gente como é que deve se fazer para herdar a salvação. Então, como eu ia dizendo, o mesmo poder que foi dado ao homem Jesus, esse poder está à nossa disposição, porque é o Espírito Santo que traz esse poder até nós, que nos faz capaz de nos dar total supremacia sobre as artimanhas do adversário. Então, quando voltou para o céu, o próprio Senhor Jesus, ele nos deu autoridade sobre os espíritos malignos para os expulsar em seu nome. Porém, nós precisamos lembrar de que nada nós podemos fazer sem Jesus. É com ele em nós. Então, se ele estiver em nós, não há razão para ter medo, não há razão para não acreditarmos, porque nós estamos autorizados pelo Altíssimo, revestido da mesma autoridade de Jesus. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, fomos feitos para Deus reis e sacerdotes. Com qual finalidade? Com a finalidade de darmos continuidade à sua obra, até que ele volte. Foi isso que Jesus disse. Ele falou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então veja
que o Espírito Santo ele nos é dado para fazer a obra de Deus. Para que nós façamos o quê? Guardemos tudo que nos foi mandado, ensinemos as pessoas o Evangelho, a boa mensagem, e batizando também essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos que fazer isso para que nós possamos conhecer a suprema grandeza do poder de Deus sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à direita de Deus nos céus, muito acima de todo principado e autoridade, e poder e domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então entenda que nós somos a razão de Jesus ter vindo ao mundo. A razão dele ter deixado a sua glória, ter se humilhado até a morte. E ele fez isso para quê? Para nos resgatar do império das trevas e nos dar um viver digno. Por isso que o Pai lhe deu um nome muito acima de todos os nomes. E fez ele assentar muito acima de todo o principado, potestade, autoridade, poder, domínio, e nós estamos assentados nele. Por isso é que nós devemos nos santificar diariamente. Porque aquilo que havia sido perdido em Adão foi recuperado em Jesus. O que havia sido perdido em Adão? Toda a nossa autoridade sobre o mal. Porque quando Deus criou Adão, ele deu ao Adão autoridade para dominar sobre todas as coisas. Mas o Adão entregou esse poder para o diabo. Mas em Jesus esse poder foi recuperado. Então, pelo fato de nós não devermos mais nada ao diabo, nós temos hoje a obrigação de não permitir que nenhuma raiz de sofrimento, de amargura, brote em nós. Nós somos livres. O diabo ele se esforça todos os dias, de todas as formas, criando notícia falsa para tirar o povo da felicidade eterna. Nós temos que estar alicerçados em Cristo para não sermos enganados pelo Satanás. Jesus declarou: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Deus não vai fazer vista grossa para quem se deixa levar pelas tentações e contribuir para a perdição de outra pessoa. Não vai haver vista grossa para quem deixar o maligno iludi-lo. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se você for tentado a desconfiar de Deus, em qualquer momento, em qualquer coisa, você vai orar, mas veio aquela desconfiança, é o diabo te tentando. Repreenda ele, como Jesus fez no deserto. Porque depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o mentiroso foi lá e tentou convencer Jesus. Ele falou para Jesus: se você é mesmo o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus não tinha que provar nada para o diabo. Você não tem que provar nada para ele. Então não aceita ele tentar fazer você duvidar da palavra de Deus. Jamais deixe o mentiroso convencer você dos argumentos dele, porque é tudo falso. O Senhor Jesus disse que o diabo ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então nunca dê ouvidos ao que ele diz. Se assuma na palavra aquilo que a Bíblia falou no seu coração. Segure, tome posse, porque é isso que Deus quer que você seja. Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus. E o Senhor Jesus colocou o diabo debaixo do nosso pé. Jesus disse: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A incredulidade, ela não anula a fidelidade de Deus. Ela só nos atrapalha de receber a bênção.
mas ela impede a gente de viver, de receber a bondade de Deus, mas ela não pode anular a fidelidade de Deus. Aquilo que Ele prometeu permanece firme. Quando você crê, vai acontecer na tua vida. A falta de entendimento é que nos priva daquilo que é nosso. Tudo que Jesus conquistou também nos pertence. Nós somos co-herdeiros com Ele. Cada pessoa que crê se torna um membro do corpo de Cristo. Mas não basta você dizer que crê. Deus conhece as coisas, conhece tudo. Então está escrito, todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Queridos, é uma honra muito grande que Deus nos concede. A honra de fazermos parte do corpo de Cristo. Nós somos templos do Deus vivo. E como tais, nós não podemos permitir que em nós opere os cambistas, os vendedores de pombos, o espírito da avareza, da cobiça, da luxúria, devem ser mantidos longe da gente. A casa de Deus, ela não pode se tornar um covil de ladrões. E nós somos a casa de Deus. Então não pode haver essas coisas em nós. Depois eu quero que você leia, anote aí, quero que você leia o capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. Marque aí para você ler depois. Agora eu quero orar com você. Feche os seus olhos, curve a cabeça, vamos orar, Pai. Muito obrigado por nos fazer entender estas coisas. Nós queremos ter o Teu poder operando em nós, por nós e através de nós. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu oro. E eu vou usar o Teu poder agora para libertar essa pessoa que ora comigo. Eu digo a você, ó espírito maligno, você que tem mantido essa pessoa na miséria, na solidão, você que não tem deixado essa pessoa usufruir das coisas boas da vida, eu amarro você agora, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, não fica de boca fechada. Ore comigo, repreenda esse mal que está na sua vida. Você que está solteiro, solteira, não encontra a sua metade. Você que vive na solidão, que precisa de alguém, que precisa encontrar o seu par. Ore, amarre agora esse espírito que está atrapalhando você, que não deixa você conseguir se entender com ninguém. Você que nunca foi feliz na vida sentimental. Você que é casado, casada, mas não consegue ser feliz. É um espírito maligno que está agindo na sua vida. Então diga comigo, demônio. Eu te amarro em nome de Jesus. Você que está vivendo uma vida miserável. Você que está aí matando o cachorro a grito. Diga para esse demônio, eu te expulso em nome de Jesus. Sai da minha casa, sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai de mim, vai embora agora. Eu exijo, deu fora e não volte mais. Pode agradecer a Deus, porque se você orou com fé, a obra já foi feita, meu irmão. Creia, creia, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então, fique firme na palavra de Deus, não deixe de estudar a Bíblia comigo. Lá no meu canal do YouTube tem centenas de vídeos, todos eles com orações, mensagens poderosíssimas que vão mudar a sua vida. Deus te abençoe.